então também continuei estudando e pesquisando empreendedorismo e inovação ao retornar do Brasil. Participei de um programa de MBA e foi com este conhecimento que eu comecei a aplicar há 3 anos em minha sala de aula também este tipo de ação, este tipo de atitude com empreendedorismo. E as metodologias ativas sempre dando suporte. E esta é a parte mais legal que eu acho quando falo em metodologias ativas. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, muita gente dizia que metodologia ativa era modinha, era coisa passageira. Tinha professores, inclusive, que diziam que a gente estava brincando em sala de aula, que não era passar assunto, não era conteúdo. Por quê? Porque tudo que é novo, tudo que é inovação, assusta, angustia, lhe retira da zona de conforto. E eu busquei saber as bases epistemológicas das, digamos, metodologias ativas. O nome dela tem o nome ativa no nome, mas não só existem as metodologias ativas. Nós temos metodologias ágeis, metodologias analíticas. Depende de como a gente vai aplicar este método dentro da sala de aula. E eles trazem resultados bastante significativos de ganho de aprendizagem quando são utilizados da maneira adequada. Então, para essa discussão de hoje se tornar menos, digamos, cansativa, porque a ideia da gente não é virar uma videoaula explicando o que são metodologias ativas. Eu acredito que este canal tem a função da gente conversar, partilhar, trocar angústias, trazer conhecimento e, principalmente, ser uma ponte entre o que está acontecendo na educação para que você, professor, onde quer que esteja, onde assista, você possa também se sentir confortável, confiante em usar em sua experiência. Em ver em exemplos, não só meus, mas de todo mundo que participar do canal, teremos momentos com entrevistados, também teremos outros professores partilhando suas experiências, que aqui neste canal você sinta essa vontade. Ah, fala em canal, faz parte, né? Curte, compartilha, dá um like. Essas expressões a gente pensa que nunca vai usar na vida, mas é necessário, porque nossa ideia é que o canal seja divulgado para o maior número de professores possíveis, para eles que sentem angústia também possam partilhar de suas experiências aqui conosco e também partilhar para outros momentos, outros professores em suas escolas, em suas instituições. Então, voltando para falar sobre metodologias ativas, depois de passear sobre a Finlândia, passear sobre aprendizagem, sobre empreendedorismo, como eu falei, a gente vai pensar em metodologia ativa mesmo. Estas metodologias, são estratégias. Então, vamos lá, mais uma vez, anota, toma nota, que tal? Vai, eu espero. Bora lá. São metodologias ativas, são estratégias de aprendizagem ou utilizadas em sala de aula que você coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, se eu fosse resumir o que são metodologias ativas, nada mais é do que ativar o aluno através de um método que ele seja o foco ou o centro do processo de aprendizagem. Mas o aluno já não é o centro da aprendizagem? Não necessariamente. Por exemplo, enquanto a gente tem uma aula transmissiva ou expositiva, eu, professora, coloco o conteúdo no quadro, eu trago alguma coisa para o aluno ler, eu coloco, falo ou informo alguma coisa para ele, e esse aluno está lá sentado, me ouvindo e recebendo essa informação. Aí a pergunta que fica, será que ele está aprendendo? Você já se fez essa pergunta quando está em sala de aula? Será que esse meu aluno ou todos esses alunos aqui na minha frente estão aprendendo? E agora, no ensino remoto, que a gente está transmitindo como eu estou aqui para você, através de um vídeo, será que você está aprendendo o que eu estou falando? Será que alguma coisa do que eu falei ficou? Então, como é que a gente pode medir ou saber ou achar algum processo, algum método que facilite essa aprendizagem? Quando a gente trabalha com metodologias ativas, a gente pelo menos tem essa sensação ou esta segurança de que ele está ativado para poder desenvolver a aprendizagem. São métodos, como a gente chama, ativos. Quando eu falo alguma coisa e o meu aluno apenas escuta, veja, ele está passivo. Agora, se por um acaso eu peço para o meu aluno escrever,
discutir, partilhar, neste momento ele tem que agir. Quando ele age, ele está ativado e as metodologias fazem com que ele se ative. Então, pensando em metodologias ativas, o papel delas é justamente esse. E aí tem cada uma delas que a gente vai citar. E ao longo de outros vídeos, e também, dependendo se você gosta ou queira saber mais, a gente pode disponibilizar sobre cada uma destas metodologias. Este vídeo é para falar de maneira geral, de onde elas surgiram, como elas ficaram, como elas são usadas em sala de aula ou dentro da educação como um todo. Então, partindo para esse momento de discutir mais especificamente sobre as metodologias ativas, quando eu retornei, voltando um pouco sobre essa trajetória enquanto professora, pesquisadora, e que estudei um pouco no MBA sobre empreendedorismo, inovação, adaptei estes conceitos à educação, vi a importância de trazer isso para a educação, a gente começa a pesquisar também sobre métodos. E eu tive a oportunidade de participar aqui no Brasil, em São Paulo, da Bete Educar. Acho que muitos professores conhecem, né? Um evento de educação. E lá a gente conhece muitos professores, troca muitas figurinhas, muitos autores, muitos teóricos. E foi lá que a gente trabalhou, conheceu, entrevistou, até conversou um pouco com Lilian Bassic e com também o professor Moran, José Moran. Eles escrevem, né, livros sobre metodologias ativas ou metodologias na sala de aula para a educação inovadora. Eles são autores desse tipo de trabalho. E aí, trabalhar e beber nesta fonte é muito importante para todo e qualquer professor que queira usar a metodologia ativa, mas que não apenas use porque estão usando. Ou, é porque agora é obrigado a usar a metodologia ativa na minha sala de aula. Não. Use porque você vai entender que elas funcionam para fazer a aprendizagem ser mais significativa para o seu aluno. Quando o aluno é ativado, quando o aluno é colocado no centro do processo, a aprendizagem é mais significativa e acontece efetivamente. Ele encontra sentido. Isso pode ser feito de que maneira? Aí vem as metodologias ativas. Porque, professor ou professora, para qualquer conteúdo, você pode utilizar as metodologias ativas. Porque não é o que você vai entregar para o aluno, mas sim como. Isso é o principal de qualquer metodologia ativa. É apenas a entrega. Ao invés, por exemplo, professor, de você colocar, digamos, eu sou professora de língua portuguesa. Então, ao invés de eu dizer o que é um substantivo e exemplificar, por que não perguntar ao meu aluno se ele sabe o que é um substantivo? Ou levar meu aluno para anotar o nome das coisas lá fora e depois perguntar por que nomes ele anotou. Veja, são estratégias que levam o aluno a refletir sobre o conteúdo aprendido. E ele consegue gerar o conhecimento e fazer as âncoras necessárias para que aquilo comece a fazer sentido em sua vida, em sua aprendizagem.